Olá, benditos! Na continuação da profecia contra a Babilônia, nós vemos aqui o hino triunfal sobre a queda da Babilônia e mais palavras de julgamento, desta vez contra a Assíria e contra a nação vizinha de Judá, a Filístia. Vamos conferir? O capítulo passado terminou com a desolação e a escuridão que viriam sobre a Babilônia, também conhecida como Sinar. Ela seria usada como chicote de Deus, mas, sendo uma força maligna, não escaparia do seu próprio desastre por conta do seu orgulho. A misericórdia divina reverteria a maré e faria o remanescente do povo de Judá exilado voltar à terra prometida. Os estrangeiros reconheceriam a bênção renovada do povo de Judá e os acompanhariam, reconhecendo a terra prometida como um bom lugar para se viver. Esses seriam os prosélitos, convertidos ao judaísmo, que passariam a adorar o Deus de Israel. Era uma comunidade internacional que estaria em formação. O versículo 3 atua como uma transição para a sátira ou zombaria que se segue através do hino triunfal sobre a queda da Babilônia e do seu rei. Como esta profecia continua a partir do contexto do capítulo anterior, de Isaías 13, é importante lembrar que Isaías tem dois aspectos do cumprimento profético. Há o cumprimento próximo, a respeito do império da Babilônia e seu rei, e há o cumprimento final, conectado à Babilônia simbólica do Novo Testamento, que diz respeito ao sistema mundial e seu rei, Satanás. Então, esse hino triunfal contra a Babilônia estaria, em um sentido próximo, na boca dos exilados que retornariam quando a Babilônia fosse finalmente conquistada e o povo de Judá pudesse retornar à terra prometida. Mas, em um sentido final, esse hino triunfal estará na boca do povo de Deus quando o sistema mundial e seu rei, Satanás, forem subjugados e destruídos. Deus está nos dando a oportunidade de saber agora o que acontecerá no futuro para que saibamos nos conduzir em nossos pensamentos e em nossas atitudes diárias. A forma literária desta passagem é importante. Sua forma é a de um canto fúnebre, característico de um lamento hebraico, com um elemento considerável de ironia, de modo que é uma canção fúnebre que zomba e provoca os mortos que não recebem sepultamento. Tanto o rei da Babilônia literal quanto o rei da Babilônia espiritual, Satanás, seriam governantes poderosos e opressivos sobre o povo e as nações. Mas chegaria o tempo em que seriam subjugados e toda a terra estaria em descanso e sossegada, dando até gritos de alegria. No versículo 8, vemos que até as árvores se alegrariam com a queda do rei da Babilônia. Isso referia-se ao fato de que os reis atacantes cortavam milhares de árvores para combustível e madeira, deixando Israel e o Líbano desmatados. Nabucodonosor usou grandes suprimentos dessas madeiras selecionadas em construções na Babilônia. O mesmo acontecerá com a queda do rei da Babilônia espiritual, quando a criação será libertada da escravidão para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isaías descreveu a chegada do rei da Babilônia ao Seol, o mundo dos mortos, onde as riquezas, a glória e o poder do rei desaparecem. O próprio inferno está animado para conhecê-lo. Os reis mortos, que já estão no além, se levantam em homenagem a ele, não com reverência, mas com zombaria, pois não há reis no mundo dos mortos. Isso seria verdade tanto para o rei da Babilônia literal quanto para o rei da Babilônia espiritual. Satanás não é o chefe ou o senhor do inferno. Ele está condenado a ir para o inferno como um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Nos versículos 12 a 17, o profeta identificou o rei da Babilônia como Lúcifer, que em latim significa estrela da manhã, referindo-se a um objeto brilhante nos céus.
Se é um título ou um nome, faz pouca diferença. O brilhante rei da Babilônia cairia do seu pedestal e perderia toda a sua glória, assim como está destinado a acontecer com Satanás. No versículo 13, Deus nos dá o verdadeiro motivo por trás da queda do rei da Babilônia. Foi algo que ele pensou ou disse em seu coração. Seu orgulho, a ambição egoísta e a sua obstinação são fortemente expressos pelas 5 declarações de "eu irei". Esta é a essência da vida autocentrada e obcecada por si mesma. Isso explica bem a estratégia atual de Satanás: obscurecer a imagem de Deus no homem por meio do incentivo ao pecado e à rebelião. Assim, sem perceber, o homem serve a Satanás e fica impedido de desfrutar da glorificação final com Cristo. Porém, Satanás, como todos aqueles que desejam se exaltar, serão derrubados. Nesta breve sessão, dos versículos 18 a 23, Isaías traz seu foco de volta para o rei da Babilônia literal. Ele observou o enterro honroso dado aos outros reis, o que era considerado muito importante para os monarcas, enquanto o rei caído da Babilônia teria seu cadáver jogado fora como um ramo rejeitado. A destruição da Babilônia, tanto literal quanto espiritual, seria completa, não restaria nenhum remanescente. Na sequência, nós vemos Deus mostrando que está no controle da ascensão e queda dos países ao cumprir os seus propósitos divinos no mundo. A Assíria também seria um instrumento de Deus para realizar a sua vontade, mas não escaparia do juízo divino. Esse julgamento aconteceria na terra de Judá. Deus permitiria que a Assíria disciplinasse Judá, mas não permitiria que eles destruíssem o seu povo. E uma vez que foi o Senhor dos exércitos quem propôs, ninguém pode anular. Ele sempre realiza os seus propósitos e o seu plano nunca é frustrado. A outra nação que recebeu uma palavra de julgamento da parte de Deus foi a Filístia, uma nação inimiga do povo de Israel há muito tempo. A guerra mais famosa foi aquela em que Davi matou Golias, o filisteu. Havia guerra constante entre Israel e os filisteus, e em muitas ocasiões Israel foi a vara de Deus que feriu os filisteus. Agora, quando Israel e Judá seriam humilhados pelos assírios, Deus não queria que os filisteus se alegrassem com isso. Eles não deveriam pensar que, só porque Deus estava disciplinando o povo de Israel e o povo de Judá, eles de forma alguma escapariam. Observe que nessa profecia, Deus apresentou uma palavra especial de conforto ao seu povo. Mas os filisteus deveriam tremer de medo, pois o exército da Assíria viria do norte como uma grande nuvem de fumaça e os portões das grandes cidades filisteias não poderiam detê-los. Ao que parece, os enviados ou mensageiros mencionados no versículo 32 eram diplomatas filisteus enviados a Jerusalém para tentar uma parceria contra o inimigo comum, os assírios. E como em outros lugares, a mensagem de Isaías encorajava a confiança em Deus e não em alianças. A resposta de Deus foi simples: Ele fundou Sião, ou Jerusalém. E quando o julgamento vem, a firmeza do que é fundado no Senhor fica evidente para todos. E Deus complementou dizendo que os pobres do seu povo se refugiariam em Sião, pois o lugar de segurança de Deus não é para autossuficientes. São os pobres de espírito que encontram refúgio na cidade de Deus. E a próxima nação a receber uma palavra de julgamento da parte de Deus seria Moabe. O povo de Moabe teve seu início como filho nascido do relacionamento incestuoso entre Ló e uma de suas filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra. Os detalhes da mensagem de Deus para esse povo será o nosso assunto de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!